Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula sobre servidores de aplicação, módulo básico. A gente vai tratar aqui de algumas questões que são fundamentos, são necessárias para a gente poder resolver as questões que cobrem esse tipo de assunto. A ideia é que ao final do curso vocês estejam sabendo como funciona um servidor de aplicação, qual é o objetivo, alguns conceitos básicos dos serviços fornecidos por ele e que a gente consiga acertar o maior número de questões sobre esse tipo de assunto. A gente vai ver nesse curso sobre os fundamentos de servidores, JE. Vamos entender um pouquinho do o que é a especificação JE, como ela é definida, quais são os serviços que fazem parte dessa especificação. Vamos ver um pouco da configuração, a forma de empacotar uma aplicação para que ela possa ser distribuída, a diferença entre servidores web e servidores de aplicação, conceitos de mensageria, que é o nosso JMS, monitoração de componentes, que é uma outra especificação conhecida como JMX, e um pouco também de alta disponibilidade e balanceamento de carga. Quando a gente fala sobre servidores de aplicações, a gente não pode deixar de fora a fornecedora principal quando se fala de Java, que é a Oracle. Então eu coloquei aqui alguns documentos que tem alguns tutoriais bem específicos sobre isso, que mostram como funcionam os serviços que a gente vai abordar ao longo do curso. Coloquei alguns sites também com tutoriais, mostrando a compatibilidade do servidor de aplicação. O livro da Kate Sierra, que apesar do foco não ser servidores de aplicações, ela fala um pouco também sobre os fundamentos, sobre os conceitos básicos. E a JCP, que a gente vai ver mais à frente do que se trata. Para a gente poder ter um pouco do entendimento do que vai ser tratado, vamos ver um pouquinho de história aqui sobre como tudo isso começou, um pouco dos conceitos básicos necessários para a gente poder dar continuidade à aula. No início, quando ouvi falar sobre aplicações em servidores de aplicação, isso era tratado de uma forma distribuída através dos mainframes. Os mainframes, como muita gente não chegou a participar dessa etapa da história, eles eram computadores de grande porte, onde o poder de processamento era todo feito em cima dele. Então eles eram capazes de oferecer serviços a vários usuários através dos terminais que eram conectados diretamente neles. Então eram conhecidos como os terminais burros. Eram terminais que serviam de interface para eu poder acessar os serviços que eram oferecidos pelos mainframes. Então todo o poder de processamento nessa época, eles se encontravam nesses servidores de grande porte. O processo lógico, os mainframes, eles podiam ser feitos de várias formas. Uma delas era dessa forma que eu falei, eu pegava um terminal sem poder de processamento e ele ia simular o sistema operacional do mainframe, fazendo com que eu pudesse executar as aplicações. Outra forma também que podia ser utilizada era através de sistemas operacionais, onde eles tinham também a possibilidade de emular o sistema operacional do mainframe, e eu dependeria apenas da rede para poder acessar os recursos desse grande porte e acessar as aplicações que fossem necessárias. Após isso, começou uma outra fase da questão das aplicações, que foi os cliente-servidor. Ele persiste até hoje, é muito comumente utilizado ainda em algumas empresas, onde a gente tem um computador na rede, que ele vai ser o meu servidor, vai ser onde eu vou instalar a minha aplicação. E todo mundo que quiser acessar essas informações, basta estar na mesma rede. Eu tenho lá ou um atalho para esse serviço, ou então uma aplicação cliente que vai consumir as informações do meu servidor. O principal problema nesse tipo de arquitetura é a dependência com a rede. Quanto mais gente eu estiver acessando essas aplicações que estão no meu servidor, mais banda de rede eu vou ter que suportar para poder prover uma aplicação com qualidade. Nessa modalidade, um cliente ele vai solicitar uma função do servidor e essa sessão vai ser estabelecida pela rede e vai aguardar uma requisição. Então, toda a informação que for trafegada vai depender da rede, porque eu estou num cliente que ele não tem ideia da lógica de processamento. O principal problema nesse tipo de arquitetura é a sobrecarga do servidor, porque quanto mais cliente eu tiver, mais informação vai ser necessária trafegar pela rede, e isso vai exigir mais banda para poder prover um serviço da forma correta. Importante lembrar também que no final da década de 90 a gente não tinha as redes tão evoluídas quanto a gente tem hoje. Então era difícil poder ter uma rede interna com um grande poder de throughput. Então isso foi um dos principais impedimentos para eu utilizar a arquitetura cliente-servidor.
partir do ano de 2000, quando teve lá o boom das empresas .com, começou-se a verificar que a internet era um grande nicho para se trabalhar. Então começou a utilizar o conceito de centralização de aplicações. O que trata esse conceito? É a possibilidade de eu ter uma aplicação em um servidor e eu bastar ter um acesso à internet para poder acessar essas informações. Então eu fico independente da rede física, assim, eu não preciso estar no mesmo local físico para poder acessar uma aplicação e eu não fico preso à questão de configuração. Se for alterada alguma configuração, isso é completamente transparente para quem estiver acessando. Então a ideia das aplicações em web que vêm sendo utilizadas até hoje é isso ser completamente transparente para o usuário. Eu tenho um local que não importa onde, mas ele está provendo um serviço e se eu quiser consumir esse serviço, basta ter um acesso à internet e acessar através do meu navegador. Então, pessoal, agora a gente vai entender o que é um servidor de aplicação. Antes da gente saber o que é um servidor de aplicação, a gente precisa entender o que é uma especificação quando se fala de Java. Coloquei na bibliografia sobre o JCP e disse para vocês que a gente ia ver um pouquinho mais à frente. Então vamos entender o que é esse JCP. O Java ele é definido através de documentos formais. Então qualquer coisa, qualquer alteração que vai ser feita no Java, ela existe por conta de um documento formal que especifica tudo que tem que existir na minha implementação. Então, quando eu falo de servidor de aplicação, eu estou falando de uma especificação? Não, o servidor de aplicação ele é a implementação física de uma especificação. A especificação é a receita de bolo, é um documento formal que define tudo o que a minha implementação tem que ter para ser considerada um servidor de aplicação. Então isso é uma forma de eu não ficar preso a um único fornecedor. Então imagina o seguinte, eu tenho servidores de aplicações da Oracle, da IBM, a gente vai ver mais à frente, e de uma série de outros fornecedores. E eu garanto que, quando eu digo que eles são servidores certificados JE, eu estou garantindo que eles implementam tudo que a especificação diz que é necessário. Na maioria das vezes, o fornecedor coloca um bônus, coloca coisas a mais. Então ele ganha em performance, ou ganha em questões de segurança, algumas questões a mais que não são especificadas. Isso como forma de tentar reter o usuário no seu produto, da forma de oferecer um diferencial. Mas eu consigo garantir que o mínimo exigido, que tudo que a especificação diz que tem que ter, é implementado por ele. Então, pessoal, quando eu falar de especificação, eu estou falando para vocês de um documento formal que define tudo que deve existir na implementação. E o servidor de aplicação, ele é a implementação desse documento. Então, agora que a gente já viu sobre especificação, vamos dar continuidade. O servidor de aplicação, ele é a implementação de uma especificação que a gente vai ver mais na frente qual que é. Então, assim, 3 coisas a gente precisa saber sobre um servidor. Primeiro, ele vai disponibilizar um ambiente para instalação de aplicações. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que um servidor vai ser o local onde eu vou conseguir colocar a minha aplicação e essa aplicação vai ser exposta para o mundo. Quem quiser acessar, consegue acessar essa aplicação porque ela está disponível dentro de um servidor de aplicação. Abstrair complexidade do sistema operacional. Esse é um dos objetivos mais importantes do servidor de aplicação. Sem ele, qualquer aplicação que a gente fosse desenvolver, a gente teria que se preocupar com detalhes do sistema operacional. Eu precisava saber como o sistema operacional ia tratar cada uma das threads da minha aplicação, conexão com o banco de dados, qualquer coisa que exista entre o sistema operacional e a aplicação, quem está cuidando disso é o servidor. Ele está fazendo uma ponte ali direto entre o sistema operacional e a aplicação, fazendo com que eu não tenha que me preocupar com as coisas de nível mais baixo. Me preocupo somente com os detalhes da minha aplicação. E resolver questões de uso comum. Como eu falei que ele resolve muitas coisas do sistema operacional, imagina se a cada aplicação que eu fosse desenvolver, eu tivesse que me preocupar com segurança. Ou então com balanceamento de carga, exceções, logs, transações. Eu não teria um padrão. Cada aplicação implementaria isso de um jeito. Então o servidor ele já define alguma série de funções que são de uso comum. Então eu não preciso me preocupar com essas funções. Questão de segurança, conexão com banco de dados, balanceamento de carga, exceção, transação. Tudo isso o servidor já implementa para mim. Então eu faço uso dessas chamadas do servidor.
Então, pessoal, vamos ver agora sobre as questões que a gente tratou da especificação. Eu já adiantei um pouco do conhecimento para vocês, vamos dar continuidade. Servidor de aplicação, especificamente, ele é especificado através da JCR 244, que é a especificação que trata do JE. É bom lembrar também que antigamente o JE era conhecido como J2EE. Isso era uma nomenclatura que ficou para trás, ela não é mais utilizada ultimamente. Ultimamente as questões, até mesmo o mercado, ele utiliza só a nomenclatura JE, não mais J2EE. Então pode ser que em alguns lugares vocês ainda achem lá J2EE, só para saber que isso era a nomenclatura antiga. A especificação, como eu disse, ela consiste de uma série de informações, de instruções detalhadas que define uma receita do que deve existir. E tem várias implementações, como eu falei, é uma das formas de não fazer com que você fique preso a um único fornecedor. Então, se eu quiser desenvolver um servidor de aplicação que seja certificado JS5, eu pego essa especificação, faço a implementação em código disso e mando para a Oracle para ser homologada quanto JS5. Então, para que isso é feito? Isso é feito para que eu não precise perder tempo implementando toda essa parte que é uma parte que não é regra dos negócios, não é interesse do desenvolvedor se preocupar com esse nível de detalhamento. E isso possibilita também que se algum dia eu quiser utilizar uma outra implementação que consoma menos memória ou que seja mais rápida em determinados pontos, eu não preciso alterar a minha aplicação. A minha aplicação está encapsulada e se ela funciona em um servidor, ela vai funcionar em outro também. Se eu não estou utilizando, se eu estou utilizando apenas a especificação, se eu não estou utilizando detalhes próprios de cada servidor de aplicação. Então isso é uma forma também. Se eu quiser trocar de servidor, eu pego essa aplicação que funciona e eu sei que ela vai funcionar em outro, ou sem nenhum ou com o menor nível de modificação possível. Por isso que eu disse que é importante ter em mente os três conceitos que eu disse. Abstração da complexidade do sistema operacional, a questão de prover um ambiente para instalar ou executar aplicações, e a outra que é resolver as questões de uso comum. Então, sempre que fala de servidor de aplicação, a gente tem que saber que o objetivo dele contempla esses três itens. Vamos ver também quais são. Quando eu falo de especificação, fica uma coisa muito vaga. Então, vamos ver quais são os itens que a especificação determina que tem que ter em um servidor de aplicação, né? Para isso ficar mais claro para a gente, para tentar fazer uma visualização prática do que seriam esses itens. Então ele diz lá, a especificação JCR 244 diz que eu tenho lá JSP, Java Servlet e Java Faces. Essas são para trabalhar com interface web. Diz que tem que ter JBase, tem que ter JPA. Isso vai ser a parte dos objetos distribuídos, para eu poder ter cluster na minha aplicação, providenciar acesso remoto a objetos. Java API for XML Web Service, é o JAX WS. Ele vai possibilitar trabalhar com arquivos XML e Web Service. Java Authentication Authorization Service, é o JAS. Essa é a API padrão do Java para tratar questões de segurança. JTA, Java Transaction, para tratar o controle de transação dentro do meu container. JMS, a gente vai ver mais à frente, é um dos nossos tópicos, é possibilitar a troca de mensagens assíncronas. JNDI, é possibilitar um namespace único, um local onde eu possa armazenar nomes globais que eu vou utilizar na minha aplicação. JMX, também é um dos tópicos que a gente vai ver mais à frente, permite você administrar o servidor e colher informações, alterar informações em tempo de execução. Eu consigo monitorar o que está acontecendo no meu servidor em um determinado momento. Nesse curso a gente está tratando a JE versão 5, que não é a última versão, mas é a que vem sendo mais cobrada nos concursos. E como são poucas coisas que mudaram de uma para outra, eu acho que a gente dá um foco legal em cima dessa e depois a gente pode até ver quais são as diferenças que teriam nas versões mais novas. Mas o foco desse curso é aprender sobre a especificação no que diz respeito a servidores de aplicação JE5. Então, pessoal, você viu o que a especificação diz que meu servidor de aplicação tem que ter? Ela está definindo itens que são essenciais para eu desenvolver minha aplicação. Então ela tem aqui todas as APIs, todas as ferramentas que eu preciso para poder desenvolver uma aplicação e implementar as questões de segurança, de autenticação, autorização,
troca de mensagens, web service, tudo isso eu tenho dentro do meu servidor. Mais à frente a gente vai ver quais são esses servidores, vamos dar nome aos bois, a gente vai saber quais são os principais servidores usados no mercado, a diferença entre servidores web e servidores de aplicação. Então vamos começar agora, vamos ver um pouquinho sobre a diferença de o que é um servidor web. Como eu venho falando desde o início do curso, a gente tem a diferença entre servidores web e servidores de aplicação. Vamos entender o que é um servidor web. Algumas aplicações elas não vão precisar fazer uso de toda essa estrutura que eu levantei na minha especificação. Algumas aplicações elas vão ser aplicações simples, onde eu não vou precisar implementar um cluster, por exemplo, ou fazer acesso remoto a arquivos. Então, como é que eu faço? Imagina o seguinte, o custo operacional que eu vou ter para subir um servidor de aplicação que implemente toda a especificação JSR 244, ele tem um custo muito grande, porque ali eu estou subindo suporte para qualquer tipo de implementação que eu precise. Eu tenho ali transação, segurança, web service, objeto distribuído. E se eu não quiser fazer uso desse tipo de informação? Então, para isso que existem os conhecidos como servidores web. Eles são servidores mais simples, onde eles não implementam toda a especificação JSR 244. Eles vão implementar algumas dessas. Então, eles não vão ser considerados servidores de aplicação homologados JS5. Eles recebem a nomenclatura de servidores web. Então, praticamente, eles vão receber requisições HTTP e vão prover respostas estáticas ou dinâmicas. Como eu falei, eles não vão implementar toda a especificação. Eles vão ter algumas dessas, as principais, para poder ter um serviço menos complexo. Um serviço que não vai fazer uso dos objetos mais pesados que eu teria no servidor de aplicação. Dois exemplos para esse tipo de servidor é o Apache Tomcat e o JET. Coloquei uma observação aqui, e isso a gente tem que saber, que a banca ela vai colocar algumas questões também referente a Apache. E aí a gente tem que tomar cuidado para não confundir Apache com Apache Tomcat. Quanto a servidores de aplicação, a gente está dividindo em servidor web e servidor de aplicação. Existe uma outra nomenclatura que seria servidor HTTP, que seria o caso do Apache, que ele iria tratar apenas de informação estática. Por exemplo, uma página HTML com imagens. Isso poderia ser tratado por um servidor HTTP. É o nível mais simples que eu teria de servidor. Ele vai tratar apenas informações estáticas. Quando eu começo a ter informação dinâmica, eu vou fazer uso do servidor web. Então, falei em servidor HTTP, eu estou falando de Apache. Pessoal, já caiu em prova, com certeza vai cair novamente, então vamos tomar cuidado para não confundir isso. Falei de Tomcat, estou falando de JSP e Servlet. JSP e Servlet, para quem não fez ainda o curso de Java, ele é uma forma de prover informação dinâmica. Então, falei de páginas estáticas, estou falando de servidor HTTP, possivelmente do Apache. Falei de páginas dinâmicas, prover conteúdo dinâmico, Apache Tomcat ou JET seriam um dos exemplos que a gente poderia utilizar. Vamos fazer algumas questões aqui para solidificar o que a gente aprendeu até agora, pessoal? Assinale a opção que apresenta um exemplo de servidor HTTP. Então, depois da explicação ficou fácil, né? A gente viu que quando estiver falando de servidor HTTP, estou falando de quê? Estou falando do Apache. Apache Tomcat? Não, Apache só. Apache Tomcat é um servidor web que provê informação dinâmica. Os outros exemplos aqui não tem muito a ver com o que a gente viu até agora. O Bind sendo um servidor de DNS, Postfix servidor de e-mail, Kmail servidor de e-mail também. IRCD é um daemon para software de IRC. E sobrou então o Apache. Tá? Vamos para a próxima. O ambiente necessário para a execução de aplicações web desenvolvidas com a tecnologia Java Servlet JSP é fornecido pelo Container Web. Pessoal, Container Web, quais foram os exemplos que a gente viu até agora? Apache Tomcat e JET. Java Servlet JSP, a gente está vendo no nosso curso? Não faz parte do nosso curso. Mas eu falei para vocês que é uma forma de prover conteúdo dinâmico. Se eu estou provendo conteúdo dinâmico, e eu estou falando aqui de Container Web, então ou eu estou falando do Apache Tomcat ou estou falando de JET. Percebam aqui que a banca coloca a opção de Apache para tentar confundir a gente e a gente ir na opção errada. Quem estudou pouco vai lá ver Apache, eu vi alguma coisa sobre isso e marca a letra B e erra a questão. Como a gente não vai cometer esse tipo de erro, a gente já viu aqui que seria Apache Tomcat.
Em relação ao Tomcat e JBoss, pessoal, a gente já viu JBoss? Ainda não, vamos ver mais à frente, mas por enquanto a gente não precisa saber. Tomcat é um servidor de aplicações completo baseado na plataforma J2EE. Pessoal, está escrito errado aqui, J2EE, é isso mesmo? Não, né? Falei para vocês que nas versões anteriores a especificação era conhecida como J2EE. Ultimamente ela não é mais conhecida, mas eventualmente uma banca ou alguém que não esteja muito por dentro pode se referenciar como J2EE. Vamos errar a questão, vamos anular a questão por causa disso? Não, né, pessoal? Vamos tentar entender o que está sendo pedido. Então, Tomcat é um servidor de aplicações completo baseado na plataforma JE. Pessoal, qual a diferença do servidor web para o servidor de aplicação? A gente viu que o servidor web ele não implementa toda a especificação de servidores de aplicação. Então, ele é um servidor mais enxuto. Então, quando ele diz aqui que implementa completo, baseado em toda a plataforma JE, a gente está vendo que a questão está errada. Se ele fosse um servidor completo, ele não seria um servidor web, seria um servidor de aplicação. JBoss pode funcionar integrado a um servidor web dedicado, tal como Apache HTTPD ou Microsoft IS? Pessoal, vamos ver a próxima. A gente ainda não viu o JBoss. Vamos pular para examinar as outras questões. Tomcat implementa container JB? Pessoal, a gente também ainda não viu o JB, mas a gente sabe que o Tomcat ele vai implementar conteúdo dinâmico referente a JSP e Servlets. Falei para vocês alguma coisa sobre a JB? A gente viu essa diferenciação? Não, né? Então a gente sabe que o Tomcat não implementa um container JB. Um container JB é específico de um servidor de aplicação. Vamos para a próxima. No JBoss, todos os módulos que compõem o servidor, além das próprias aplicações, são componentes que podem ser substituídos sem necessidade de paradas no servidor. Pessoal, a gente não viu o JBoss ainda. Vamos nos ater apenas ao que é importante para o nosso conhecimento agora. Então vamos para a próxima. JBoss é um container web que utiliza parte da plataforma corporativa JE. Vamos parar por aqui, né, pessoal? Quais são os containers web que a gente viu até agora? Isso aí. Apache, Tomcat e Jet. JBoss a gente viu? Ainda não. Então vamos partir para o pressuposto que essa está errada, porque a gente não viu no nosso curso JBoss sendo um container web. Vamos ver a resposta aqui. Pessoal, nesse caso, mais para frente a gente vai ter condições de acertar essa questão por completo. Por enquanto, basta a gente focar no que a gente viu até agora e tentar usar o conceito. A gente consegue ver que a letra A está errada, a letra C está errada porque ele diz que implementa container JB, e a letra E. No caso da letra B, a gente ainda não viu agora, mas quando ele diz Microsoft IS, ele está se referenciando a um servidor de aplicações .NET, um servidor de aplicações Microsoft. E o JBoss, a título de curiosidade, ele não funciona integrado com o servidor Microsoft. Eles têm propósitos diferentes, propósito de atender linguagens diferentes. Por agora, vamos ter só as questões que podem fortalecer nosso conhecimento. Vamos para a próxima. Em relação ao Tomcat, é incorreto afirmar que pode atuar como servidor web HTTP autônomo? E aí, pessoal, o Tomcat ele pode atuar como servidor web? Não só pode, como deve. Ele é um servidor web, certo? É um servidor onde são instalados servlets para tratar requisições que o servidor receber? E aí, pessoal, o Tomcat ele vai tratar informações estáticas ou dinâmicas? Se são informações dinâmicas, ele vai tratar servlet? Vai também, não é nossa questão. Pode funcionar como parte integrante de um servidor de aplicações como o JBoss AS? Vamos ver a próxima. Pode ser classificado como um servidor de aplicações JE completo? E aí, pessoal, o Tomcat, Apache Tomcat pode ser considerado JE completo? Não tem nem muito o que fugir, né? A gente já viu que não pode, porque para ele receber nomenclatura de servidor web é porque ele não implementa toda a especificação, então ele não pode ser considerado completo. É configurável para efetuar a autenticação de servidor LDAP? Então vamos analisar as outras questões. O importante é a gente saber essas sobre o conteúdo que a gente já viu até agora. Pessoal, quando ele diz que pode funcionar como parte integrante de servidor de aplicações, na prática é isso que acontece. Na prática, a gente vai ver quando estiver tratando de servidor de aplicações, mas um servidor de aplicação ele vai englobar o conhecimento de um servidor web que engloba um servidor HTTP. Então, na maioria das vezes, o que eu tenho em um servidor de aplicação é um Apache Tomcat modificado para funcionar nesse servidor. E o que eu tenho dentro de um Apache Tomcat
é um servidor Apache. Então, quando eu recebo uma requisição, se essa requisição for estática, quem vai tratar é o meu módulo que eu tenho lá dentro, meu módulo Apache. Se for uma requisição dinâmica, vai ser tratada no meu módulo servidor web, que seria o Apache Tomcat modificado para a minha aplicação. E se for uma requisição mais robusta, por exemplo, o EJB, vai ser tratada pelo meu servidor de aplicação. Então, na prática, é isso que acontece. E é configurável para efetuar a autenticação no servidor LDAP. A gente viu que o servidor ele vai possibilitar o mínimo necessário para a gente poder desenvolver uma aplicação. E quando eu estou falando de autenticação, eu estou falando do mínimo que eu tenho que ter em um servidor. Então, a questão seria correta. A nossa resposta é a letra D. Não é um servidor completo, a gente já viu o porquê. Na arquitetura JL, o Container Web Apache Tomcat permite execuções de páginas JSP e Servlet, que são classes Java que processam dinamicamente as requisições e constroem respostas na forma de páginas HTML. Pessoal, o Container Web Apache Tomcat, ele permite executar JSP e Servlet. Vamos tomar cuidado para não confundir. Apache Tomcat permite? Permite, pessoal. A ideia é exatamente essa. Falei de servidor web, falei de Apache Tomcat. O que ele trata? Requisições dinâmicas, JSP e Servlet. Questão correta, não tem para onde correr aqui. Vamos ver agora um pouquinho sobre servidores de aplicações.